Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que os desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando conseguis, o tornais merecedor do inferno, 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos, vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale, mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos, o que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale, mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos, o que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aqueles que nele está sentado. Palavra da salvação. Esses dias, por causa dessas 2 festividades que nós tivemos, de Santa Rosa de Lima e também de São Bartolomeu, as leituras do dia não foram feitas, foram outras. Mas eu estou dizendo isso para que nós vejamos que nós estamos agora no capítulo 23 do Evangelho de São Mateus, já a partir do versículo 13. Então, nos dias anteriores, essas leituras, elas foram iniciadas. Mas veja só, esse capítulo 23 do Evangelho de São Mateus é uma investida de amor de Jesus para com os fariseus e também para com os doutores da lei. Jesus começa falando para os apóstolos o seguinte, lá nos primeiros versículos desse capítulo, ou melhor, no primeiro versículo, né? Olha, vocês estão vendo os fariseus e os doutores da lei, eles se sentam na cátedra. A cátedra, para nós, né, hoje também, na igreja, é essa cadeira central que o sacerdote que preside e celebra, chama-se cátedra. Ou bispo, né? É por isso que vem a palavra catedral. A catedral é a igreja onde o bispo senta e ali, é a cadeira, né? A igreja onde está a cadeira onde o bispo senta para o sacrifício do Senhor e anunciar a palavra de Deus para os seus fiéis, junto com os presbíteros que estão ali, que são os cooperadores dele. Então Jesus olha para os fariseus e doutores da lei e diz assim, e falando para os discípulos: olha, eles sentam na cátedra, eles têm a autoridade de falar.
de meditar, de trazer os ensinamentos da Torá. Eles têm essa autoridade. Aí Jesus agora adverte: façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Então aqui Jesus está dizendo, eles falam a verdade, mas na prática eles não vivem aquilo. E aí que Jesus vai dizer, né, que eles colocam fardos pesados nas costas dos outros e eles mesmos não conseguem carregar. E agora Jesus olha para eles e diz assim: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, é isso que vocês são, porque vocês fecham as portas do reino dos céus para os homens e vós mesmos não entrais. Olha, fala, não vive, faz o que eles dizem, mas não faz o que eles fazem. E agora ele está dizendo, vocês, mestres da lei, vocês fecham a porta do reino dos céus para as pessoas que se convertem, e vocês mesmos não deixam agora que elas entrem. Aí ele diz, vocês são capazes de andar vários quilômetros para converter alguém, e quando vocês conseguem converter, vocês tornam essas pessoas merecedoras do inferno, 2 vezes pior do que vocês. Então vamos trazer para o nosso dia a dia. O que é que Jesus está falando? Olha, ele está falando para as autoridades religiosas daquele tempo, que tinham o compromisso de levar as pessoas para o céu, e elas não estavam levando. Então vamos trazer para nós aqui agora. Ele está falando para mim, que sou sacerdote. Ele fala para os religiosos, para as religiosas, para os bispos, para os missionários, para as missionárias, ministros da Eucaristia, aquele que faz parte da pastoral do batismo, aquele que faz parte que estão à frente dos encontros de casais, os líderes da igreja. Então vamos lá. De repente um líder da igreja, ele chega, fala para um fiel e diz assim, olha, você não precisa se confessar mais, você não tem pecado, não há necessidade hoje da confissão. Olha, está à frente, converte a pessoa, depois que a pessoa converte, impede. Você já viu aquela conversinha de pessoas que ficam dizendo assim, você reza demais, não precisa rezar tanto. Para que rezar? Você tem que agir, você tem que trabalhar, você tem que fazer as coisas. Rezar não, você não precisa rezar tanto. Bem, olha o que está por trás. Se você diz para a pessoa que ela não deve rezar, você está dizendo para ela que ela não deve ir diante da presença de Deus e ficar diante de Deus e conversar com Ele. É só isso que você está dizendo. Está impedindo. Santo Afonso Maria de Ligório dizia assim, quem não reza, não se salva. Sem a vida de oração, como é que nós vamos ter sensibilidade para entender o que é o pecado ou não? Se nós não consultamos a Deus e não ouvimos a Deus, nós vamos entrar numa vida errada, nós vamos viver assim, errados. Aí se faz aqueles encontros bonitos, né? Aqueles encontros, vamos dizer assim, encontros de casais. Aí, aquela organização toda, os casais vêm, aqueles casais que estão ali vivendo uma vida que já não está dando certo. Aí o pessoal faz o encontro. Quando chega no domingo, os casais chegam na sexta-feira, tudo brigado. Aí chega no domingo, tudo.
alegres e felizes. Nossa, que bom, agora eu entendi, que vida errada que eu levava e tal. Aí quando começa depois a participar dos encontros, aqueles mais do cotidiano, aí eles vão começando a perceber que aquelas pessoas que falaram tantas coisas para eles naquele encontro, elas não vivem, elas estão vivendo erradas e começam a dizer, não é bem assim, não tem problema. Você pode sim usar os contraceptivos, por que não? Por que você não pode usar? Você vai povoar o mundo com tantos filhos, ainda mais que estão dizendo agora que o mundo está cheio já tem gente demais, então vocês não podem, usa mesmo, não precisa ter mais filho, não, um só está bom, e começa, quer dizer, começa a ensinar, fez um encontro bonito, que é o que Jesus fala, vai nos lugares mais distantes em busca dos pecadores, aí traz o pecador, quando o pecador se converte, agora começa a investir nele para dizer, continue fazendo essa vidinha aí que está bom. É só isso que Jesus está dizendo hoje para os fariseus. Então era melhor que essas pessoas vivessem, entre aspas, né? Era melhor que essas pessoas vivessem no mundão como estavam, porque agora que vem, muda, os de dentro que estão à frente, começa a dizer não é bem assim, não é bem assado, faz isso e faz aquilo, não é problema. Não é problema o quê? Converteu para quê? Não entra no céu porque já está levando uma vida errada, por isso que não entra, mas está ali na igreja, fazendo as coisas, participando, fazendo tudo. Mas já está numa vida mais para o inferno do que para o céu, e agora começa a acabar e destruir aqueles que estão querendo levar uma vida santa, aqueles que estão querendo levar uma vida em Deus. Aí começa a questionar demais, não é bem assim, não é bem assim. Tem uma pessoa que está na vida religiosa, que um dia estava indo para casa visitar minha mãe, e essa pessoa estava no ônibus, ela me conheceu e começou a falar, e disse que era uma religiosa e tal, e nós fomos conversando, só que ela disse que ela estava fazendo tipo uma experiência agora, a experiência dela era de sair do convento. Estava discernindo se iria sair do convento ou não. E eu, naquela atitude meio preocupado, né, fui, peguei o número do telefone dessa pessoa e tal. E de vez em quando, isso já vai fazer 1 ano, de vez em quando eu mandava uma mensagem, e aí, como é que tá? Estou caminhando, estou assim, estou caminhando e tal. Aí esses dias eu liguei, e aí? Já estou pronto, eu vou para casa, vou ficar com a minha mãe. Fui falando assim, e eu preocupado, mas por quê? Aí começou a dizer, é que lá eu não aguento ficar lá. Que as minhas irmãs ficam falando que eu rezo demais. Que eu tenho que trabalhar. E ela diz, mas padre, eu trabalho, eu faço tudo, mas rezo, eu preciso rezar. Se eu não rezar, como é que eu vou continuar? Como é que eu vou levar minha vida de religiosa? Como é que eu vou viver e sair das tentações que são tantas? E um monte de gente na cabeça dela, não, você está rezando demais, você não tem que rezar mais, porque parece que rezar virou problema, né? Eu comecei a dizer, não, você não faça isso. Não larga, não. Você tem quantos anos de vida religiosa? Há tantos anos, não é pouco não, já tem muitos anos. Não, continua. Você já mandou a carta? Não, não manda. Agora são as cruzes do nosso dia a dia, são as perseguições. Jesus também foi perseguido, se una a Jesus que é perseguido. Jesus também foi criticado.
Mas não larga não, porque você tem vocação. Eu tenho, Padre, eu sei, mas não estou aguentando. Vá em frente. É assim. Quem quer viver uma vida de santidade é assim mesmo, é perseguido. Porque aqueles que não querem viver, eles ficam incomodados com o que está vivendo. Então, olha bem, se você está rezando e as outras não rezam, você incomoda quando você reza. Porque as outras querem ver, todas sem rezar. Porque como é que uma esposa de nosso Senhor Jesus Cristo não reza, não está com Ele, não dá um tempo com Ele? Eu não consigo entender. Não, porque tem que fazer um monte de coisa, tem que fazer um monte de coisa. É por isso que tem muita gente doente por aí, porque não tem tempo para rezar, só tem tempo para trabalhar, só tem tempo para fazer. Mas não para diante de Deus. Aí pronto, está vendo? Não entra e não deixa o outro entrar. Hoje é um dia para que eu e você façamos uma revisão de vida. No sentido assim, olha, a minha vida está levando o outro. Não é que você tem que ficar dando exemplo, mostrando para os outros, não é isso. Mas a sua vida e a minha vida leva o outro para o céu ou a impede de entrar? É só isso que nós temos que meditar hoje, diante do que Jesus está falando para os fariseus hipócritas e para aqueles doutores da lei também. Porque se eu sou cristão, eu sou católico, e a minha vida não leva o outro à santidade e à eternidade, então eu estou perdendo tempo. Porque hoje está tudo bem assim, não precisa exagerar. A questão não é que precisa exagerar, é que as pessoas estão tão relaxadas na vida com Deus, que quando elas veem alguém rezando, ela acha que o outro é radical, mas o outro não é radical. É que está numa vida relaxada. Porque quem é que reza tanto? Ninguém. Era para nós vivermos constantemente em adoração diante de Deus, como os anjos ficam, porque os anjos não trabalham, os anjos não ganham dinheiro, os anjos estão diante de Deus, a vida deles é para Deus. Mas como nós estamos nesse mundo e a gente tem que comer, tem que trabalhar, então a gente tem que, de vez em quando, embora até no trabalho nós deveríamos estar sempre em sintonia com o meu Deus, com Deus, mas as atividades do dia atrapalham de nós estarmos. Então, tem alguns que conseguem, dar um jeitinho aqui, dar um jeitinho lá, diante dessas atividades todas que tem, elas conseguem ter um tempo maior para Deus. Aí o outro fica com inveja, eu não sei se é inveja, se é ciúme, se é desgosto, porque não consegue mais, aí fica atazanando a vida do outro, que quer levar uma vida de santo, atrapalhando o outro. Então tá, ok. Vamos rever a nossa vida, Realmente o Padre José Augusto, nos lugares que eu estou, a minha maneira de ser, de agir, ela é uma porta aberta para que o outro entre no céu, porque eu também estou caminhando para o céu. Ou a minha atitude é de porta fechada para o céu para mim, e eu estou fechando a porta do céu para o outro.
Bem, mas isso é para quem acha, né? Porque hoje não se acredita mais no inferno. Como eu tenho dito, as pessoas estão tão convictas que Deus é amor e Deus é misericórdia e que Deus não é justiça coisa nenhuma. Está tão impregnado que as pessoas não conseguem mais enxergar que ela poderá perder a alma dela um dia, porque Deus é amor e Deus é misericórdia. Então ela está tão assim, impregnada disso, que para ela vai sempre dizer assim, Deus é misericórdia. O que me alegra é que Deus é misericórdia. E ela continua fazendo erro, né? Ela diz, Deus é misericórdia. Deus me ama assim. Deus me ama. Eu saio para adulterar, eu digo, mas Deus me ama. Aí eu vou lá, adultero, faço um monte de coisa, depois eu volto e digo, mas Deus me ama. Sem vergonha. Muda de vida, seu sem vergonha. E pare de ficar manipulando a misericórdia de Deus com seus atos errados. Muda de vida, sem vergonha. Hipócrita. Está brincando com a misericórdia de Deus. Não brinquemos, meus irmãos. Mais uma vez eu vou dizer o que São Paulo falou à comunidade dos Gálatas, lá no capítulo 6. Com Deus não se brinca. Aquilo que tu semeares, colherás. Quem semeia na carne vai colher. E quem semeia no Espírito vai colher. Quem semeia na santidade colherá. Quem semeia na hipocrisia vai colher também. Não brinquemos com Deus, porque esse ai que Jesus está falando para os fariseus, e amanhã tem mais ai, deixa eu ver aqui. Tem, amanhã tem mais ai também. Vai ter mais. Não brinquemos com a misericórdia de Deus. A pessoa vive junta com outra, não procura o tribunal eclesiástico e tem coragem de dizer para o outro assim, a minha consciência não pesa. A consciência está tão impregnada do pecado que aquilo ali já se tornou tão normal que a pessoa não enxerga que ela está errada. E ela diz, minha consciência não pesa. E aconselha os outros a viverem assim também. Em vez de dizer, olha, busca o tribunal eclesiástico, vai tentar resolver, viva na castidade, luta, vai aí. Não, diz assim, não, está liberado, a igreja liberou. Está tudo livre agora, todo mundo pode viver e fazer o que quiser, porque Deus é amor. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.